Olá, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, né? Aula de geografia, a gente vai discutir uma temática na perspectiva geográfica a respeito da propagação do coronavírus, tá bom? Então, como entender geograficamente a pandemia de coronavírus? Eu vou ser assim um pouco sucinto sobre os tópicos, porque o tempo precisa ser condizente com uma aula presencial, por exemplo. Então, que característica marca a reflexão e a contribuição da geografia no estudo da pandemia no novo coronavírus? Os impactos no arranjo espacial ou na ordem espacial. A distribuição física das coisas, pessoas e fenômenos que é orientada segundo um grupo, aliás, um plano de dispersão sobre o espaço. Quem faz essa afirmativa aí é Gomes, em 2010. Aí, Gomes quem é? Pode ser uma mulher ou um homem. A gente vê isso aí confirma isso nas referências bibliográficas, tranquilo? Gomes aí é o sobrenome. Então, de qual espaço estamos falando? De um conjunto indissociável, quer dizer, que não se separa, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não consideradas isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Quem afirmou isso foi Milton Santos, um baiano falecido, mas que nasceu em Brotas de Macaúbas, eu já falei sobre ele, um excelente autor, era professor de geografia, dentre tantas outras, digamos assim, dentre tantos outros títulos que ele adquiriu, conquistou durante sua vida acadêmica. Então, de qual espaço estamos falando? Aí temos aí os fixos, que é aquilo que os fixos são sistemas de objetos e possuem endereço, tá? Um exemplo, eu fiz um trabalho aí quando eu estava cursando a faculdade sobre a feira de Serrolândia. Então eu registrei a dinâmica da madrugada, do dia clareando, aí já entrou a questão da natureza, aí a transformação da paisagem no que diz respeito à intervenção humana, que foi os carros chegando, armando as barracas e o fluxo, o movimento de pessoas, e depois começou a desarmar aquilo ali, de tardezinha estava tudo limpo. Então, entenda fluxo como a movimentação de pessoas, aquilo que está em movimento, e os fixos como um endereço, por exemplo. É um ponto fixo. Um prédio, enfim, a praça por si só. Então, os fluxos são sistemas de relação e de trocas, movimento entre endereços, afirma Milton Santos, por exemplo. E aí você pode ver a dinâmica aí desse mapa temático, a, a movimentação, aí pela forma que está sendo representada, é como se fossem as linhas aéreas, tá? Interligando aí os continentes, o mundo. E aí temos os espaços de fluxos, eles podem ser materiais ou imateriais, organizados a partir de relações que priorizam a mobilidade e a fluidez, através de linhas e pontos e nós que permitem conexão, tá? Nós aí não está se referindo ao pronome pessoal no plural, não. Nós de nó mesmo, como se desse um nó numa corda. Então, nó de um ponto amarrado, entendeu? E aí temos as redes visíveis e as invisíveis. Por exemplo, essa rede de telefonia que você vê aí, de internet, a fiação, é visível, mas a rede Wi-Fi você não percebe. E dentre tantos outros exemplos aí que a gente pode citar. O que facilita a propagação do vírus em um mundo cada vez mais globalizado? A gente vai ver sobre. A globalização denota a escala crescente, a magnitude progressiva, a aceleração e o aprofundamento do impacto dos fluxos e padrões interregionais de interação social. Quem afirmou isso foi David Held e Anthony McGreen, em 2001.
A intensificação das relações sociais em escala mundial, ela sim difunde o vírus. Então aí vocês podem perceber que o texto está afirmando o que a gente está vendo. A intensificação da movimentação de pessoas, dos fluxos. As pessoas, por mais que usem máscaras, mais se expõem cada vez mais às formas diversas de contágio. Como se dá a propagação do vírus no espaço globalizado? É o fluxo intenso de pessoas entre os ou as, que a gente vai ver aí os termos masculino e feminino, né? Então, entre os estados nacionais, entre as empresas transnacionais. Então, ou seja, o vírus se propaga. Entre as organizações internacionais, como ONU, OMC, FMI, Banco Mundial. Entre os eventos esportivos, a exemplo das Olimpíadas, que acontece amanhã, a abertura. E principalmente as cidades globais, os grandes centros, as metrópoles, megalópolis, enfim. As escolas, as universidades, movimentos sociais. Então, tudo isso pode promover a propagação do vírus. Como entender geograficamente a pandemia? Beleza? Então, a pandemia pode ser entendida de forma geográfica no que tange ao espaço mundial, que o espaço mundial pode ser absoluto, relativo e relacional. O que é o espaço absoluto? É o receptáculo de base física, o chão. Solo brasileiro, por exemplo, o solo serrolandense. O relativo, como percebido pelos grupos de indivíduos. Como é que você percebe o espaço em que você está inserido? Então, ele pode ser relativo. Eu percebo de um jeito, você percebe de outro. E relacional, é quando expressa a relação entre o local e o global. Faz essa leitura aí que Milton Santos tanto fala, da gente partir do local para o global. Por exemplo, eu preciso compreender a minha vivência em Serrolândia, família, escola, para depois eu estar me preocupando com as relações entre países longínquos, o que é que está acontecendo, por exemplo, na economia, o que é que está acontecendo na política lá fora. É importante? Sim. Mas eu preciso saber o que é que está acontecendo em Serrolândia, o que é que está acontecendo em minha casa, na minha escola, no meu bairro. Percebe aí? Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa temático, por quê? Porque está fazendo alusão a tema ou temas. Esses dois temas aí está falando dos países onde houve infecção e onde houve mortes. Isso aí foi em março de 2020. O Brasil está aí sem nenhum ponto preto porque ainda não tinha sido registrada nenhuma morte. Então, esse mapa está trazendo o enfoque do contágio e de mortes. E a parte vermelha foram países que tinham casos de infecção sem mortes. E o preto, onde tinha mortes. Hoje, se fosse atualizar isso aí, estaria tudo em preto, infelizmente. Aí nós temos aqui, observar a pandemia em várias escalas geográficas. A gente olhando aí de cara, a gente já vê que essa imagem da direita aí, essa foto, é o Coliseu de Roma. Então aí já estou falando da pandemia no continente europeu. Quando eu vou para a foto da esquerda, é uma cidade da China, não disse a qual, mas aí já estou no continente asiático. Então, ou seja, o vírus se difundiu de forma assim quase que instantânea. Aí nós temos aqui identificar e analisar os impactos nos arranjos espaciais. Imagens de satélite mostram o recuo da poluição em meio surto. Claro, se as pessoas pararam de consumir mais, produzir, as indústrias pararam, os transportes pararam, evidentemente, há uma retração da poluição. Benefício para a natureza, mas de forma trágica para a economia, para a vida das pessoas. Eu falo no que diz respeito ao estrago que o vírus causou. Mas quais os riscos da pandemia para a democracia? Aí a gente vai ver aí uns organogramas que eu sugiro que vocês leiam no material que eu vou estar colocando em PDF, porque não vai dar tempo assim pontuar item a item, que a gente está lidando contra a questão do tempo aqui, tá entendendo, gente? É um tempo de uma aula de 50 minutos. Então, eu não posso extrapolar esse tempo. Então, os impactos causados na política, os desafios impostos na pandemia,
exige respostas dos estados. Entenda Estado aí nem só como unidade federativa, mas como Estado-nação. Tranquilo? Redes aumentam o contato, espaços nacionais afetados, espaços mundiais sofrem, riscos ambientais, pobreza, corrupção na compra de vacina, como a gente soube, a pobreza em função do desemprego e por aí vai. Então afeta também a política, riscos, medos, incertezas. Não se tem garantia nenhuma por quanto tempo essa vacina, por exemplo, essas vacinas irão nos proteger. Então é tudo muito incerto. A gente tem que pegar aquilo que temos ao próximo, apalpar, abraçar, mas está tudo indefinido, infelizmente, por mais fé que tenhamos. Soluções fáceis, imediatas, enfim. O aqui e agora tem gente arrumando jeito como se fosse solucionar tudo e não passa de charlatanismo em alguns casos. Podem levar à ação de estratégias extremas, quem são os inimigos, enfim. E esse vírus ele surgiu, é uma pergunta, tá? Eu não estou afirmando nada. Ele surgiu de forma criminosa, foi acidental, ou enfim, ou foi natural? Com certeza não. Opinião do professor Etevaldo, sendo obrigado a concordar comigo. Como o coronavírus vem modificando as paisagens? Então, o que eu falei anteriormente, que eu afirmo, corrigindo, creio que não foi naturalmente, pelo seguinte: a China conseguiu erguer um hospital em Wuhan no prazo de 10 dias. Nem que tivesse todas as indústrias em cada esquina do quarteirão. Não daria para se fazer um hospital desse tamanho em 10 dias. Isso aí teve que demanda planejamento, estava tudo a postos. Eu posso afirmar isso por questão lógica. Ninguém vai conseguir fazer uma obra de uma magnitude dessas sem que antes já tenha tudo de prévia. Tranquilo? Aí vocês acham o que vocês quiserem. Voltando à transformação da paisagem, observe aí o antes e o depois. De fato, houve uma transformação. Mas se eu for olhar o lado abstrato, aí eu posso perceber o que está por trás, não só do visível, mas o que houve para que se chegasse até esse ponto. Enfim, vamos lá. O que é paisagem? É o que se percebe no espaço. Isso aí não é uma definição, digamos assim, definitiva. É apenas uma das. A paisagem não só o que se percebe, mas como se percebe. Por exemplo, tem autores que dizem que a paisagem é tudo que a vista pode alcançar. E o cego? Ele pode perceber sem que esteja enxergando de fato. É resultado de transformações e intervenções feitas pelo homem ao longo do tempo. Existem várias paisagens no mesmo espaço. É o velho no novo e o novo no velho. Então, olha essa paisagem aí. Nós temos aí a questão do sunrise e sunset. Sunrise, o nascer do sol. Sunset, o pôr do sol. O mesmo, uma praia, em ângulos diferentes, mas, por exemplo, você pode perceber que a praia é a mesma, mas de duas localidades diferentes. Dois ângulos diferentes. Tranquilo? Uma no nascer do sol, outra no pôr do sol. Então, o primeiro momento e o segundo momento aí. Como o coronavírus vem modificando os lugares. Aí temos a cidade de Xangai, na China, que se desenvolve assim de forma acelerada. Aí aqui nós temos o que é lugar. É o espaço com o qual as pessoas têm vínculos afetivos e referências pessoais. Revela vizinhança, intimidade, emoção, cooperação, contiguidade, cotidiano. Pode ser pensado a partir dos laços afetivos. Onde eu me reconheço, congrego meus pares e me identifico. Então, entenda que lugar não é só algo de limitação geográfica, não. Perpassa a isso aí. Como você pode ver, ele vai para o lado abstrato também. Tranquilo? Como o coronavírus vem modificando os territórios? A mesma coisa é o território. Ele pode ser compreendido além da questão geográfica.
O território é fundamentalmente um espaço definido, delimitado por e para as relações de poder. Eu deixo aqui uma sugestão de leitura. Vocês podem estar lendo assim, Michel Foucault, A Microfísica do Poder. E vocês vão enriquecer o conhecimento de vocês assim bastante. Quem denomina, governa ou influencia, e como domina, governa e influencia esse espaço. Então, o território não se restringe, por exemplo, o território do tráfico de drogas. Ele tem uma delimitação lá no Rio de Janeiro, vou dar um exemplo. Os morros. Mas ele pode também ter o território dos consumidores, o padrão de vida, se é do asfalto, se é do morro, se é gente com alto poder aquisitivo, se é com pessoas de baixa renda. Então, por aí, o território pode se estender a esses conceitos. Tranquilo? Então, vamos lá. Território é a arena, conflitos e demandas, e revela pressões e tensões. Aqui temos o território na dimensão política. Então, essa dimensão aqui já é política. Esse mapa já é diferente do temático, é um mapa político. Beleza? E aqui temos o território na dimensão econômica. Aí temos aí a LG, produzindo celulares, etc. As empresas transnacionais, gente, não é que falar empresa multinacional está errada, não. Multinacional é um conceito que está um termo que está em desuso. Tranquilo? Continuando. E temos o território na dimensão cultural simbólica, que ele perpassa a questão geográfica. Estou repetindo. Por quê? Porque eu posso falar de território no que diz respeito à religião. Como, por exemplo, vocês podem ver aí, a questão da... Aí eu suponho que era a quadra de uma escola de samba, onde as baianas estão se reunindo aí. Pode ser também um terreiro de candomblé, mas está fazendo alusão aí à religião de matriz africana, quer seja em uma escola de samba, não importa exatamente o espaço, mas a representação aí eu faço a leitura que está fazendo alusão com certeza à religião de matriz africana. Já a outra foto está falando de território das torcidas organizadas. O outro é da praia, por exemplo, um outro território. O outro é digamos aí, não sei se é um forte que está sendo representado, enfim, é um espaço, um acidente geográfico ali, por exemplo, delimitado ali, delimitando aqueles territórios. Enfim. E, por fim, o que é região? Que são os espaços que apresentam características comuns paisagísticos, sociais, educacionais, administrativos, econômicos, demográficos, etc. E se diferenciam entre outras regiões. Tá? Regionalizar a estratégia de compartilhar o espaço e trabalhá-lo em porções menores, onde as relações sociopolíticas podem ser mais facilmente constatadas, diferenciadas, e a sua diferenciação. As regiões podem ser entendidas isoladamente como regiões fechadas e principalmente, as regiões não podem ser entendidas isoladamente como regiões fechadas, principalmente em um mundo globalizado. Elas devem ser articuladas. São entendidas pelo que existe de diferente e especializado porque pode servir como um diferencial à economia globalizada, influenciando e sendo influenciada por ela. Mas o que me chamou a atenção aqui foi sobre o tópico regionalizar. Eu quero fazer alusão aqui ao que o governo da Bahia fez. Ele dividiu a Bahia, o território, fatiou em territórios de identidade. Nós, em Serrolândia, estamos inseridos no NTE, o 16, Núcleo Territorial 16. O governo fatiou, entre aspas, o território baiano em, acho que 27 territórios, onde cada um tem sua especificidade, claro, entendida por ele, pelo governo. Não quer dizer que foi só Rui, qualquer um outro. Então, o Estado, ao gerir os recursos, ele vai destinar um discurso tal para o NTE 16, aí vai abranger aquelas cidades que o compõem, para o território onde
o vaso do poço está inserido. Aí Serra Rolândia já fica de fora, porque é outro território de identidade. E assim sucessivamente. Então, quando você fatia, você administra melhor. Ou não. Nesse caso, eu entendo que vai facilitar. Mas quando você também fatia, é mais fácil dominar, tá? Enfim, a nossa aula de hoje ela encerra por aqui. Eu vou estar deixando o Google Formulário, onde eu sugiro que primeiro assistam ao vídeo para depois partirem para responder a atividade, porque a atividade é avaliativa e tem um gabarito onde vocês obterão o resultado instantâneo de acertos e erros. Tranquilo? Então, um forte abraço. Nossa aula de hoje encerra-se por aqui.